Nova de rádio. Muito boa tarde, o programa Mais Saúde de hoje de novo com a nossa queridíssima doutora Denise Carreiro. Eu prometi para vocês, né, que eu ia dar um jeito de conseguir que aquela agenda da doutora Denise, que é complicadíssima, mas que ela iria privilegiar alguns horários para nós. E na medida do possível, vamos aqui estar com a presença da doutora Denise no programa Mais Saúde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Gisele. Ai, muito obrigada, viu, Dê? Eu sei como é duro estar, assim, no meio do dia aqui, mas eu acho até que ficou mais fácil agora na hora do almoço, você não acha? Dá tarde. tempo para dar uma fugidinha. Pois é, né? Então, hoje, Denise, eu chamei a doutora Denise também porque eu tenho tido muitos questionamentos sobre a soja. Aliás, lembrando que o dia que eu fui lá no programa do Padre Fábio, até ele arregalou um olhão quando disse pra mim, mas leite de soja não é bom. Aí depois veio o intervalo, eu comentei algumas coisas pra ele, ele falou assim, por isso que eu tô com isso, por isso que eu tô com aquilo, né? Então ele começou a fazer as associações do que era. Então, nós recebemos aqui 2 e-mails, não vou ler inteiro, mas só para a gente contemplar o nome das ouvintes. A Vênia Conceição Paim, ela também não diz de onde é. Gente, vamos escrever e falar de onde nós estamos falando, de onde moramos, que isso é tão importante, né, Denise? Até para a gente poder contemplar alimentos locais. Enfim, agradece, faz os elogios de sempre, muito obrigada, e gostaria que ajudasse em algumas dúvidas. E ela coloca que o sobrinho dela tem intolerância à lactose. Lembro bem que num programa anterior você fez bem a distinção entre o que é uma intolerância à lactose e uma alergia à proteína do leite da vaca, né? Que você pode até, Denise, dar uma recapitulada, porque talvez os ouvintes de hoje não tenham tido o privilégio de ouvir o programa anterior. Mas a gente vai depois, pega lá entra lá no blog.cançãonova.com/América e vocês podem, né, tá acessando os programas, ouvindo e distribuindo, difundindo informação. Bom, mas aí a Vênia diz assim, meu sobrinho tem intolerância à lactose e os médicos indicaram o leite de soja. Será que poderia ser substituído por outro alimento ou leite? Bom, aí ela, eu não resisto, ela tem mais uma perguntinha que eu só li agora, que diz assim, e os bebês podem tomar leite de vaca? Sabe que eu trouxe uma pediatra aqui e ela me trouxe uma documentação de uma empresa famosíssima, que ela que faz produtos lácteos, está lá escrito que não se deve dar leite de vaca antes de 1 ano de idade, até 1 ano de idade, né? Então a gente começa a observar algumas coisas. Depois tem a Elaine Gomes da Silva Reis, que também não fala de onde é, e que também ficou encantada com uma série de informações que foram dadas, principalmente no programa do Padre Fábio. Ela fala que o filho dela tem alergia ao leite de vaca, tá? Mas que nunca apresentou nenhuma reação. Isso foi descoberto através de alguns exames. Ele tem 1 ano e 5 meses e desde dezembro, a data do exame de sangue, ele está tomando um produto vendido comercialmente em farmácias feito à base de soja, quer dizer, o leite de soja. Diz que cortaram tudo que tinha leite de vaca. Quais são as desvantagens do uso do leite de soja e o corte total dos alimentos com o leite de vaca para a saúde do filho dela? E quais os outros conselhos que podem ser dados nesse sentido para a alimentação do filho dela? Dá um programaço, né? Pois é, eu tava pensando, 1 hora é pouco. Mas vamos lá, Denise, vamos lá. Você com esse teu talento de falar rápido, sintetizado, eu não vou nem te interromper. O que acontece é o seguinte, essa senhora que colocou da alergia detectada, quando detecta alergia imediata da IgE, é uma alergia imediata quando faz o RAT, exame de sangue. Essa alergia imediata não pode nem com traços de leite. Nem com tá? traços. Não. Eu só achei estranho ela dizer que o filho não manifesta. Eu achei, então, por que será que procuraram? Porque as pessoas, por algum motivo, não sei, que o profissional deve ter desconfiado. O que acontece é que a gente muitas vezes não tem noção do que é o sintoma de alergia ao leite de vaca. Você quer ver um sintoma de alergia ao leite de vaca? De alergia imediata à vaca? Diabetes tipo 2.
né? Olha. Então, o que acontece? Muitas vezes pode ter processos como ansiedade, como agitação, como alteração de qualidade de sono, como irritabilidade, como desenvolvimento de uma resistência à insulina, que você muitas vezes não observa isso no momento inicial, e a gente acha que a alergia é só piripaque. Ou é um problema de pele, ou é vômito, ou é uma rinite, bronquite, sinusite, dermatite. Então, muitas vezes, a gente não tem noção do que é um sintoma alérgico. Porque, na verdade, um sintoma alérgico é qualquer sintoma que acontecer dentro do organismo que seja por intermediação do sistema imunológico. E muitas vezes esse sintoma pode ser uma depressão, pode ser uma agitação, uma irritabilidade, uma alteração de qualidade do sono ou do humor, e não necessariamente uma rinite, sinusite, bronquite ou dermatite. Então, muitas vezes a gente não consegue ter noção que sintomas que a criança pode ter pode ser relacionado ao processo da alergia ao leite. E quando dá alergia imediata ao leite, em primeiro lugar, tem que depois repetir esse processo, né? Porque até pode dar um falso positivo, mas tem que reavaliar. Porém, quando dá alergia imediata, é retirada total mesmo. Ok. E qual a desvantagem disso? Nenhuma. Ao contrário, sorte do seu filho, que apresentou isso, e aí você consegue perceber o quanto que leite de vaca pode fazer mal para as pessoas, tá? E aí, assim, bom, mas e consumir de vez em quando, para quem não tem alergia imediata ao leite de vaca? Dentro de um processo de equilíbrio, o organismo pode tolerar a proteína do leite de vaca, sim, tá? Dentro de um processo de equilíbrio. Mas que tem ser humano que digere a beta-lactoglobulina? Não tem. Tá? E as proteínas do leite de vaca já tem mais de 25 frações proteicas alergênicas conhecidas. Então, você falar que o leite de vaca é alimento para o ser humano, mentira. Agora, que ele pode ser tolerado, pode, tá? Dependendo do equilíbrio da pessoa, pode. Agora, vamos à encrenquinha do leite de soja, né? Ai, nem fala. O que acontece? Vem aquela história de que a soja é saudável. Será mesmo? Né? Vamos dar uma avaliada no que aconteceu nesse tempo todo? A soja era natural do Brasil? De novo, eu me formei em 82, né? E quando eu me formei, estava começando a se falar em soja. Tanto é que eu fui fazer um curso na Faculdade de Agronomia de Bandeirantes sobre soja, naquela época, tá? Porque estava começando a se falar em soja. Até o começo da década de 90, por mais que tenha se falado, ela não pegou, né? E na época de começo da década de 90 até agora, o consumo foi aumentado violentamente por causa dessa ideia de que a soja é saudável. Aí a gente começa a pensar, se você olhar para uma cultura de soja, não tem nem passarinho, tá? E aí a gente fala assim, não, mas peraí, a soja é usada na cultura oriental há 5.000 anos. É verdade. E em 5.000 anos eles aprenderam a usar a soja. Por isso que lá a soja é usada fermentada ou coagulada. Jamais você vai ver um bebezinho oriental tomando leite de soja, né? Lá no Japão, tá? Se a mãe não puder amamentar, vai ser leite de cereais, mas jamais de soja, tá? Então, como é que eles usam a soja? É o tofu, é o miso, é o shoyu, é o natto, é o tempê. É a soja fermentada ou coagulada. Por quê? Porque a soja é o alimento que tem o maior número de fatores antinutricionais. Fora isso, ela tem proteínas de dificílima digestão. É riquíssima em fito-hormônio, por isso 5 mamadeiras de soja pode equivaler a 5 pílulas anticoncepcionais. Fora o fato dela ter uma quantidade alta de bromo e que pode inibir a captação de iodo pela tireoide, né? Aí você fala, então por que lá no Japão eles usam e não tem problema? Porque eles consomem muita alga, que é riquíssima em iodo, né? E aí você vai ver o tofu, o miso, o shoyu, o natto utilizado também como mais uma coisa na alimentação. E não como que a gente vê aqui muitas vezes, o consumo que entra como leite de soja, suco de soja, carne de soja, farinha de soja, grão de soja, né? E soja até na alma, porque tem coisa que você consome que você não tem ideia que tem soja, né? Muitas vezes, uma grande parte dos frangos são injetados de soja, certo? E isso por lei, pelo Ministério da Saúde. É injetado de soja nos frangos. Você come a frango achando que está comendo frango, você está comendo soja, tá? Numa grande proporção. Muitos embutidos, metade é soja,
Fora a quantidade de soja que você tem, mais de 80%, 90% dos alimentos industrializados contém soja na base. E não está escrito soja, está escrito proteína vegetal. Está escrito, né? E você nem sabe o que está consumindo. Você fala, não, eu não consumo. Consome sim, desde que consuma uma alta quantidade de produtos industrializados. E aí você está consumindo sim a soja sem saber que está consumindo, que é o pior. A gente não tem nem o direito de saber o que a gente está ingerindo, né? E aí quando você fala assim, e a soja pode dar problema? Ó, dentro desse quadro todo que eu coloquei, a soja é uma proteína de difícil digestão. E aí a gente fala assim, mas espera aí, é super usado por pediatra, não é isso? Realmente eu não entendo como. Porque se você for avaliar o que fala a Organização Mundial da Saúde, o que fala todas as sociedades de pediatria e de alergologia, você vai ver que é indicado em todas elas que não se use a soja nem o leite de vaca até o 1º ano de vida, e que a soja ou o próprio leite, se for filhos de pais alérgicos, até o 2º ano de vida não seja utilizado. Tá? Então, isso em todas as sociedades de pediatrias do mundo. Então, antes de qualquer coisa, eu acho que os próprios pediatras deveriam consultar a sociedade de pediatria. E aí, quando você fala de leites, a gente tinha um extremamente utilizado até hoje, que é o Pregomin, que é um leite que era a base de soja hidrolisada, ou seja, totalmente quebradinha, só aminoácido, para diminuir os processos alérgicos. Até essa, hoje, foi modificada por causa dos problemas que a soja causa. Esse Pregomin hoje é chamado Pregomin Peptide e ele é baseado em leite de vaca totalmente hidrolisado, né? Então, o totalmente hidrolisado quer dizer que as proteínas são totalmente quebradas, né, digeridas. Então, ela diminui o fator de alergenicidade, que é exatamente por ser proteína de difícil digestão. Então, o que acontece? Dá para usar a soja quando ela é totalmente hidrolisada? Até teoricamente daria, mas até isso está sendo modificado hoje pelas próprias indústrias que fazem esses leites modificados para ser usado para criança. Isso é por conta dos fatores antinutricionais e do fito-hormônio, Denise? Eu acredito que sim. Porque o que é comprovado em relação ao alto consumo ou consumo diário frequente de soja, por exemplo, para meninos, bebês, né? Meninos e meninos de uma maneira geral. Baixa de testosterona. Então a criança pode crescer desenvolvendo características femininas, tá? Como eu já cansei de pegar no consultório. Não é uma coisa que você lê, é uma coisa que você pega na prática. Você vê. Tá bom? Meninos com ginecomastia, começando a formar seio. Meninos desenvolvendo cintura. Meninos com comportamento de meninas. Todos eles, até hoje, que eu peguei no consultório com esse tipo de comportamento e de processo, ingeriam desde bebê leite de soja. Tá? E para meninas, o que pode causar? Menarca precoce. Então, meninas com 6 anos, muitas vezes, já desenvolvendo as características de menarca, de primeira menstruação. Então, com pelinhos, com odor, com transpiração excessiva, com todas as características já de maturação, de primeira menstruação. O que isso tem de ruim? Não é? Vai começar a interferir em crescimento, em todo o desenvolvimento, desenvolvimento, crescimento da menina, né? Então isso é extremamente comum e comprovado cientificamente. Não estamos falando nada que venha do além ou que é crença, religião ou filosofia, tá? É científico. Então, com certeza, deveria ser muito mais observado, principalmente pelos profissionais que estão ligados diretamente à indicação de soja para bebês. Tá? E sem esquecer, né, Denise, que a cultura da soja é uma das que mais utiliza agrotóxico, né? E uns agrotóxicos complicados, né? É o que eu te falei. Olha pra cultura, perceba a cultura de soja e vê se tem passarinho. Tá bom? Por que pararam de dar soja pros porcos? Porque matava. Certo? Então, pelo amor de Deus, soja não é e nunca foi alimento pra ninguém. Eu falo que pra mim, a soja é boa pra 2 coisas. Uma é fazer biocombustível. Devia ter só direcionada para fazer biocombustível. E outra é me dar paciente. Não posso nem reclamar da vida, né? É bom, porque realmente o seu consultório é uma coisa, né, Denise? Denise, já que estamos falando aqui do que você tocou no assunto em relação a quais os prejuízos por não usar o leite de vaca,
a clássica pergunta do cálcio. E o cálcio? Mas, doutora, e o meu cálcio? Bom, eu sempre devolvo a pergunta dizendo de onde que a vaca consegue o cálcio que ela coloca, né, no leite dela, né? E aí, no verdinho, no verdinho, né? Mas fala um pouquinho sobre isso, Denise. Você sabe que em função desse processo, eu escrevi um livro sobre o assunto, né? Fantástico, o livro gente. é Cálcio na forma, na medida e no lugar certo, né? Exatamente para mostrar que o cálcio que forma osso é o que vem do legume, da verdura, da fruta, do grupo do feijão, né? Então, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, feijão branco, preto, azul, verde, jalo, gergelim, cereais integrais, né? De uma maneira geral, quinoa, amaranto. Então, os alimentos de fontes vegetais, além de ter cálcio, tem junto magnésio, boro, zinco, complexo B, vitamina K, A, D, C, enfim. O que acontece com os alimentos vegetais? Eles têm o conjunto dos nutrientes que formam o osso e que seguram o cálcio no osso. Quando você pega o leite de vaca, ele tem cálcio, 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 cálcio e cálcio, tá? Os outros micronutrientes e fitoelementos, ele não tem em quantidade suficiente. Então, o que acontece? Você acaba tendo uma quantidade de cálcio realmente grande no organismo. Só que ele não sabe para onde vai, né? Porque as substâncias que fixam ele no osso estão em carência, mesmo porque o próprio excesso do cálcio elimina magnésio. E magnésio é um nutriente não só necessário para que o cálcio seja fixado no osso, mas para que todas as outras ações do cálcio aconteçam. Então, com certeza, na carência do magnésio, a gente vai ter inúmeras disfunções por causa do cálcio. O pessoal acha que o problema é falta de cálcio. Não é. Na alimentação, na alimentação de hoje, a gente tem 4 vezes cálcio para 1 de magnésio. Então, e sem o magnésio é chamado mineral maestro. É na presença dele que os outros funcionam, inclusive e principalmente o cálcio. Então, nos vegetais, nos cereais, nos alimentos de fonte vegetal, você tem todos os nutrientes que têm a capacidade de formar massa óssea e fixar o cálcio no osso. Quando você tem alto consumo de cálcio, e principalmente quando cismam em dar para coitada da pessoa o bendito dos cálcio na forma de carbonato de cálcio isolado, o que começa a acontecer? Microcalcificações. Então, pode ter desde artrite, bursite, até esporão, bico de papagaio, microcalcificação nas artérias, predispondo a doenças cardiovasculares, aumento de pressão arterial, infarto agudo do miocárdio, morte súbita, entre outros, né? Isso, então, até um dos motivos de escrever o livro foi o excesso de suplementação de cálcio que as pessoas recebem, que hoje é relacionada como uma das maiores causas de infarto agudo do miocárdio, morte súbita, aumento de pressão, etc., mais do que qualquer outro fator já estudado até hoje. Então, a coisa é muito mais séria do que a gente pensa, tá? Então, com certeza, o cálcio do leite é um cálcio que, principalmente em desequilíbrio, além de não ajudar, vai poder promover calcificações, inclusive cálculos e calcificação de canal do ouvido, né? Entre outras coisas, né? Porque a coisa vai longe. Ai, Jesus, misericórdia. Como é que estamos de tempo aí, minha querida? Temos ainda 5 minutinhos? 7 minutinhos. Ainda dá para falar mais um pouco, Denise. Denise, vamos voltar agora de novo um pouquinho na soja. Você falou soja e tireoide, porque eu tenho aqui um e-mail de uma ouvinte que pede justamente se a gente pode falar, é a Márcia. Ela é de São Luís do Maranhão e ela está fazendo tratamento para câncer na tireoide e gostaria de saber quais os alimentos mais importantes para ela consumir, mas eu acho que sempre é interessante falar os que não consumir, né, Denise? Com certeza. Eu acredito que é assim, porque assim, o câncer é um processo diferente. Normalmente ele está relacionado, inclusive, a distúrbios de detoxificação, dificuldade de eliminar a toxina do organismo, né? Porque você tem a tiroidite de Hashimoto, essa sim é por doença autoimune, normalmente os processos alérgicos têm relação. A gente tem problemas de tireoide por bócio, ou seja, diminuição da capacidade da captação do iodo. Aí, com certeza, alimentos como a soja são um dos que podem desencadear isso em alto consumo, né?
E o câncer, normalmente, eu falo que sempre o tratamento nutricional no câncer, o mais importante é evitar o próximo. Né? Então, assim, avaliar dentro do quadro da pessoa como um todo, todos os processos que ela tem ou teve na vida e detectar se tem alguns desses alimentos que tem potencial inflamatório alto, que desequilibra o organismo, né? E aí sim, pode ser o leite de vaca, pode ser a soja, pode ser o glúten, ou pode ser algum outro alimento especial para a pessoa. Quando a gente fala em alimentação saudável, a gente não está deixando de consumir nada, nem o bendito do trigo, do leite ou da soja. Mas perceber uma alimentação onde essa alimentação não seja limitada, né? Onde se tenha um amplo consumo dos alimentos que a natureza deu e um menor consumo do que a indústria deu, então, dos processos dos alimentos industrializados ricos em aditivos, porque a gente tem alimento industrializado de qualidade boa. Né? Então, não é entrar no processo de radicalização também, porque senão vira neurose. Não, inclusive esses do bem, eu sempre faço questão de estar divulgando, né? Porque são tão raros, mas esses a gente precisa mais promover, né, Denise? Existe sim, muito alimento de qualidade, mesmo industrializado, com qualidade boa. Então, e você sabe que saiu na BBC uma notícia colocando que indústrias, né, que lá na Inglaterra começaram a diminuir os aditivos químicos pelo fato comprovado da relação dos aditivos químicos com distúrbios de comportamento. Aí a gente precisa fazer uma pauta sobre Faremos, isso. Mas só pra gente ter uma ideia, que a ideia, quando você vai tentar fazer o processo de o que eu preciso comer, não, eu preciso ampliar. Né, limita alimentos que têm alto potencial inflamatório ou com alto conteúdo de produtos de aditivos químicos, né, de corantes, estabilizantes, né, artificiais. E vamos promover a alimentação saudável. É o legume, a verdura, é a fruta, é a comida no lugar do lanche, é muita hidratação. E o baixo consumo de alimentos que têm ligação direta com problemas da tireoide. E a soja, sim, é um deles. Então, realmente, em qualquer situação, tenta evitar o consumo desses alimentos, principalmente frequentemente. E prioriza a alimentação saudável, uma boa hidratação, alimentos mais naturais, né? Então, eu acho que isso é o recado, e não o fato de este prejudica, este ajuda. Não existe essa coisa tão estanque, né? Exato, tão, como você diz, né? Tão engessada, Exatamente. Né? Pois é, então, estamos aqui, né? Com esse programa maravilhoso, com a doutora Denise Carreiro, que eu vou pedir novamente para deixar o seu contato. O site é o melhor, né, Denise? Porque tem tudo, contemplar tudo, inclusive aqueles vídeos maravilhosos, né? Que a gente tenta ampliar as informações, né? Legal, né? Com certeza. Então, assim, o site é www.denisecarreiro.com.br e de lá tem acesso ao blog, aos vídeos, os artigos no site, né? Então... Denise, para uma pessoa que vai começar a tomar pé, assim, das coisas, qual dos seus livros você recomenda que seja o primeiro a ler? Entendendo a importância do processo alimentar. Olha o título, gente. Uma linguagem gostosa, contemplar tudo, né, Denise? Esse é o que mais... Isso foi de tantos pacientes me pediram que eu escrevi esse livro, né? Não, uma delícia. E estão lá disponíveis para compra no site, né, Dê? E o frete é nosso. Normalmente a gente que bate. Olha que bacana. É tudo de bom, né, gente? Denise, mais uma vez, obrigada. E olha, vou esperar você na próxima semana aqui pra gente não perder os conteúdos. Tem muita pergunta e eu acredito que você seja a pessoa assim, ideal para estar contemplando todas elas, tá bom? Obrigada. Queridos e queridas, eu quero deixar um beijo enorme esperando você todos os dias aqui na Rede Canção Nova do meio-dia ao meio-dia e meio, mas eu falei que esse programa ia ser que nem Jesus, multiplicação dos pães. Então seria que 30 minutos, mas a gente contemplou hoje como se fosse um programa de 2 horas. Um beijo enorme e espero vocês no próximo Mais Saúde. Termina agora Mais Saúde, mais um programa com a qualidade da Rede Canção Nova de Rádio. Rede Canção Nova. Até aqui o Senhor nos ajudou.